Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um prazer grande estar aqui com vocês. Já é a segunda vez que eu vim aqui. E revendo os amigos, né? Pastor Marcos, pastora Mônica, irmão Paulo, cadê? Está lá atrás, irmã Diva, que ficaram conosco tanto tempo lá na igreja do Rocha, né? E a irmã Mitz, que não está aqui, né? Irmã Lilian também, que ficou adoentada. Então, toda a família aí, que nós conhecemos há tanto tempo, né? E que acompanhamos o crescimento, e eles também acompanharam o nosso crescimento. O pastor Marcos me falou para falar sobre família com vocês. E eu comecei a ler sobre família. É até bom que a gente sempre estuda um pouquinho, né? E eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me deu. Nós vamos usar as nossas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Eu vou pedir à igreja que quem achou fique de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Como nós aprendemos, né, o pastor Marcos, lá no Alcides Figueiredo, né? Efésios, capítulo 3, de versículo 14 a 21. Amém? Quem não achou, se chega ao irmão que tem a Bíblia. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Paizinho querido e amado, te louvamos nessa noite, agradecidos pelo privilégio de estarmos na tua presença mais uma vez. Te agradecemos o convite que nos foi feito e te pedimos, Senhor, que você nos abençoe, como teu servo já pediu. Nos abençoe para que falemos de ti e não de nós, porque de nós não sai nada, mas vindo de ti, Senhor. É muita coisa, porque tu és o Senhor que nos faz o canal de bênçãos quando somos obedientes a ti. Que a tua paz, o teu amor, a tua graça seja colocada nessa igreja santa, para que todos nós sejamos aperfeiçoados, Senhor, para que o bom nome de Cristo seja glorificado. Aleluia. E o homem diminua. Em nome de Jesus, os que concordam, digam amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? O tema família é um tema assim muito amplo. E eu estava estudando um pouquinho, eu não costumo estudar não, eu trago a palavra assim, as irmãs sabem, né? E vou discorrendo sobre ela sem fazer uma pesquisa. Mas agora com o negócio de computador, né, você põe a palavra família, lá vem um montão de coisas, eu falei, caramba, quanta coisa é família. E o que eu observei é que nós não fomos feitos para estarmos sós. Com certeza não vamos. E quando a pessoa está sozinha, tudo dá errado. Porque o homem é um ser gregário, pela fraqueza do próprio ser humano, ele não consegue viver sozinho, porque ele não resistiria, não sobreviveria como espécie se estivesse sozinho. Os outros animais o comeriam, ele seria vítima e não teria essa humanidade com bilhões de pessoas vivendo na face da Terra. Então o ser humano não sobreviveu porque ele estava junto, porque as mães cuidavam das suas crias e os pais traziam caça para a sua família, e aí a família sobreviveu. E a palavra de Deus está toda baseada em cima de família. É interessante isso, família. E é um versículo que eu estava lendo aqui, que eu fiquei bastante espantado, que já tinha lido 200 vezes e não tinha reparado,
está no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 25. Vamos dar uma estudadinha na palavra. 13, 25. Lucas 13, 25. Aqui é uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: quando o pai de família, Lucas 13, 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: não sei de onde vós sois. Eu já tinha lido isso muitas vezes. Só não tinha lido e reparado uma coisa: o pai de família. Interessante, o assunto que estava sendo tratado, disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater, coisa e tal, ele disse: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo que eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, a Isaque, a Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Queridos, quem aqui é o pai de família? É Deus. Então, Deus ele é tratado como o pai de família. Não tinha reparado nesse detalhe. E aqui o Senhor Jesus Cristo dava essa parábola da porta estreita, dizendo que Deus é o pai de família e vai fechar a porta. Que família! Não é interessante, né? Deus como pai de família, a gente tem Deus como pai, mas não Deus como pai de família. E aí nos faz pensar, por que ele fala em pai de família? Bom, então aqui, se nós formos ainda no livro de Efésios, capítulo 2, vamos a Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19, para facilitar as pessoas, às vezes, que não têm muita prática, na nossa edição está na página 222, no selo do pastor Marcos, que parte aqui está. Nossa. Hein? Pronto, que bom, maravilha, está vendo? Eu sei que é igreja boa, rapaz, olha só. Está vendo que maravilha? E assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós estamos vendo um sentido mais amplo, que existe uma família de Deus. Interessante, né? Nós sabemos que somos filhos de Deus. Se somos filhos é porque tem um pai. Óbvio, não é? Mas nós somos a família de Deus, e Deus é o pai da nossa família. Ele é que é o líder da nossa família, e ele tem o direito de fechar ou abrir a porta. Então, o sentido de família não é mais aquele sentido preliminar, o sentido primário, em que você tinha um pai de família, a sua esposa, os filhos, as filhas, e ele era o grande chefe de um clã, como Abraão, como Isaque, Jacó. Não. Agora, Deus é que é o chefe da grande família da qual nós fazemos parte. Amém? É um novo sentido, o sentido mais amplo de família. Pois bem, vamos continuar um pouquinho mais adiante. Vamos a Efésios capítulo 3, já que está projetado, eu vou nem olhar, versículo 15. Está lá? Pronto, que beleza. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O pastor Marcos está rindo, né? Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, nós estamos uma família nos céus e família na terra. Já estendemos alguma coisa a mais. Não é somente a família da terra, mas há uma família no céu, da qual nós tomamos o nome de Jesus Cristo. Então, já é uma coisa muito mais ampla. Então, o que acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas? Passamos a fazer parte de uma grande família. E quando nós fazemos parte de uma grande família, nós deixamos de ser apenas
pai e mãe, avó, avô, filho e filha. Mas passamos a constituir alguém que estamos sob o comando de um grande chefe, de uma grande família. E essa é a extensão da família. E aí vamos ver e quais são as consequências dessas coisas. Se existe uma grande família, se nós fazemos parte dessa família, o que acontece quando parte dessa família se dá mal? O restante da família se entristece. O que acontece quando parte dessas famílias se dá bem? Toda a família se alegra. Bom, mas então é diferente. Eu já agora, quando eu entro numa igreja, independente da denominação dessa igreja, eu sei que aquelas pessoas que estão sentadas ali são meus irmãos em Cristo e fazem parte dessa família. E se algum dos meus irmãos estiver entristecido, é como uma pedrinha pequena que entra no nosso sapato. Você está andando, o corpo todo grande, e de repente uma pedrinha pequenininha entra no teu sapato. Você insiste em caminhar, o que acontece? Incomoda. Você para na rua, né? Senta, bate o sapato, tira aquela pedra aborrecida, que as pessoas estão te olhando, mas vai tirar a pedra, porque aquela pedrinha pequenininha está te incomodando. Não é assim? Ou é só eu que faço isso? Quem faz isso também se eu entrar uma pedra nos pés? Todo mundo faz. Então tem uma pessoa que entrou na igreja que está frustrada, tem uma pessoa que está chateada porque, por exemplo, não conseguiu emprego, como o rapaz estava levantando a mão, não é? Um negócio de moto, né? Não conseguiu, botar que não tinha conseguido, então ele está chateado. Então ele senta ali, fica aborrecido, fica chateado, porque não consegue o que ele está sonhando, e é um sonho válido para a idade dele, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele está almejando, assim como os coroas também têm os seus sonhos, os jovens também têm os seus sonhos, e são vários. Então o que acontece? Alguma coisa na igreja, algum ponto na igreja não está batendo. Alguma coisa no sapato está incomodando. E o que está incomodando? É uma pessoa no meio da família que está sentindo alguma coisa diferente. É uma pessoa no meio da família de Cristo que está tendo um problema em sua casa com o seu esposo. É uma pessoa no meio da família de Cristo que está tendo um problema com o filho que está nas drogas. E quando isso acontece, a família toda sente. Me lembro muitas vezes, irmã Diva sabe disso, eu estava no rocha, falei, engraçado, entrei feliz aqui, entrei contente na igreja, vim de casa, orei ao Senhor, chego aqui e me sinto chateado com alguma coisa que não está dentro de mim, alguma coisa que está fora de mim. Por que eu estou sentindo vontade? Às vezes eu estava com vontade de chorar. Falei, mas vou chorar por quê? Está tudo bem? É porque dentro da igreja havia alguém com um problema sério, com muita vontade de chorar, e o corpo de Cristo da igreja ficava totalmente contaminado por aquela vontade de chorar. E se aquela vontade de chorar estava dentro da igreja, aquela vontade fazia parte de quem estava à frente, como o pastor está à frente, sentindo o que está acontecendo como uma grande antena. Enquanto nós não resolvemos o problema de quem está com o problema, a igreja toda se sente entristecida. Isso chama-se igreja. Isso chama-se família. E às vezes nós nos sentamos num cantinho da igreja, nos escondemos para que ninguém perceba, que algum lampejo no nosso olhar deixe transparecer que nós estamos frustrados. Mas o Espírito Santo de Deus que habita no meio de todos faz sentir a liderança, aquelas pessoas que estão na igreja, que alguma coisa de errado está acontecendo. E ele faz sentir, não para que a gente critique quem está sentindo, mas ele faz sentir para que a gente ajude a resolver o problema que está afetando aquele membro da família de Cristo. Amém, irmão? Isso chama-se igreja de Cristo. Menos que isso é arremedo de igreja. Menos que isso é desconhecimento do que vem a ser a família de Cristo. Meus irmãos, algum tempo atrás, a igreja de Cristo não era igual a nossa. O pastor não precisava pedir dízimo, não. As pessoas vendiam tudo que tinham e distribuíam com a igreja. E ninguém tinha necessidade. Vocês conhecem aquela parábola do jovem, do mancebo rico? Que ele chegou, parábola, não aconteceu esse fato, não foi uma parábola, aconteceu isso com Jesus Cristo. Ele perguntou assim, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna?
Ele era judeu, Jesus também era judeu, irmãos. Jesus não tinha passado pela cruz. O cristianismo não tinha começado, porque começou quando Jesus passou pela cruz. Portanto, ele perguntou a Jesus o que eu devo fazer. Jesus respondeu para ele pela lei. Ama teu pai e tua mãe. Não matai, não roubai, não dizei falso testemunho. Eu faço todas essas coisas. Aí o Senhor falou assim, sim, então tu tens a vida eterna, mas se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Então ele não disse que o rapaz tinha perdido a vida eterna, o direito de ser salvo. Muita gente prega isso, não é verdade. Ele não falou isso. Ele disse para o camarada o seguinte, se queres ser perfeito, vende o que tens e dá ao pobre e siga-me. E todo mundo achou aquilo um absurdo, mas depois, quando a igreja foi constituída, aquilo que Jesus havia falado preliminarmente para aquele camarada, para aquele rapaz, passou a ser uma realidade dentro da igreja. As pessoas tinham uma fazenda e se convertiam ao cristianismo, vendiam as suas fazendas, vendiam as suas propriedades, e o dinheiro que recolhia, dividia entre a igreja. Obviamente que numa situação como essa, todo mundo queria ser crente, não é? Não sabia daqueles que não tinham nada, os espertos. Sempre tem os espertos, irmão, esperteza tem tudo quanto é lugar. Opa, o pessoal ali tem grana, né? Tem dinheiro, então eu vou ficar sendo um crente, eles vão distribuir o que eles têm entre nós. Né? E o que aconteceu? Começou a entrar muita gente na igreja. Passaram a ser uma sociedade consumista sem que houvesse produtividade. O que acontece numa sociedade que todo mundo só faz consumir? Morre. Deixa de existir. Os kibbutz que existem em Israel, as pessoas entram, é uma sociedade socializada, né? As pessoas entram, cada um tem a sua função, um vai cuidar de fazenda, outro vai cuidar de cozinha, outro vai cuidar de fazer roupas, etc. Cada um tem a sua função, todo mundo ganha o mesmo salário e todo mundo tem direito ao consumo, mas eles são uma sociedade produtiva. Mas assim, o início da igreja, voltando à história, o início da igreja era assim. Então, a igreja de Cristo era uma igreja literalmente constituída de uma grande família, que não deu certo porque a sociedade deixou de ser uma sociedade produtiva para ser uma sociedade meramente consumista. Mas voltando à história da família de Cristo, a família de Cristo, então, nós temos uma distribuição, uma equidade. Como nós estamos vivendo numa situação diferente, como nós temos pessoas de diversos graus de conhecimento, pessoas com diversos poderes aquisitivos que entram na igreja, pessoas que participam da igreja, que vêm de diversas origens diferentes e várias cabeças diferentes, é muito difícil fazer isso. Mas nós temos que estar atentos ao olhar das pessoas. Nós que temos amizade por um ou por outro, conhecemos mais um que o outro, observa o olhar. Se alguma coisa está sombreando aquela vida, se alguma coisa não está certa, se o irmão tem se mostrado preocupado, se o irmão tem se mostrado preocupado, se ele tem se mostrado às vezes até disperso. Às vezes você vê um jovem, é muito comum, os jovens entram assim, começam a ficar dispersos. Aí, hoje em dia, a gente vê a dispersão, ele fica disperso, não tem o que fazer, pega o celular e começa não é assim? É a maneira que tem de ficar isolado do mundo. E por que está querendo ficar isolado? O que está acontecendo? Então, quando nós nos focamos nessas coisas, sabendo o que está acontecendo, a igreja fica sendo completa, porque nós passamos juntos na qualidade de igreja, não como fofoqueiros, irmãos, mas na qualidade de igreja nós começamos a resolver o problema de um por um, a entender o que está se passando e entender mais do que isso. Por que o meu coração, por que o meu espírito está se sentindo entristecido? Por que o meu espírito está se sentindo incomodado? É porque tem alguém dentro do corpo de Cristo que está necessitando das suas orações, da sua ajuda, dos seus preceitos. Amém? Amém. Essa é a família de Cristo. Vamos estender um pouquinho mais. Tem tempo, pastor? Então, vamos estender um pouquinho mais, um pouquinho atrás. Vamos falar sobre uma coisa. Hoje nós falamos lá no Rio de Janeiro. Vamos falar no capítulo 8 de Isaías, versículo 19. Vamos ver a projeção, você está achando mais rápido aqui. Ó. Cadê a projeção? Isaías 8, 19. Eu estou gostando, viu? Quem está no computador aí? Ah, é você, né? Isaías 8, 19. Pronto.
Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que cheireiam murmuro, porventura não consultará um povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? Nós hoje falamos sobre isso no Rio. Queridos, eu queria falar um pouquinho mais do efeito da família na vida das pessoas. Nós descendemos de diversos povos, a maioria de portugueses, uma boa parte dos africanos. Alguns descendem dos primeiros índios que vieram para cá, as famílias mais antigas. Outros descendem de italianos, de poloneses, ucranianos, japoneses. O Brasil tem todo mundo aqui dentro, né? E descendemos também de diversas tradições. A tradição do norte do Brasil é diferente do sul do Brasil, completamente diferente. De São Paulo é diferente de Mato Grosso, assim vai. Somos pessoas de diversas origens, diversas religiões e diversos costumes. Durante um período da nossa história, nós recebemos uma confusão muito forte de religiões vindo de muitos lugares, inclusive da África, com o fetichismo que foi trazido da África pelos escravos. A superstição trazida pelos indígenas, que já estavam na terra. O catolicismo medieval trazido pelos portugueses. O espiritismo francês trazido para cá através do kardecismo, e assim foi. E com essas coisas vieram algumas que eu chamo doenças, que são os chamados espíritos familiares. E muitos de nós, no tempo da ignorância, fizemos acordos sem saber. Batizamos os nossos filhos em nome de santos que nunca, pastor Marcos, existiram. Batizamos os nossos filhos em nome de pessoas que eram reis, que se eram considerados santos. Exemplo, São Luís, que foi considerado um santo porque ele justificava as cruzadas que iriam lá para fora massacrar os árabes e tomar conta de Jerusalém. Morreu gente dessa nessa brincadeira. Ele foi considerado santo. Tinha um outro santo também que foi libertar uma donzela que estava presa a um dragão que cuspia fogo pela boca. E nós batizamos os nossos filhos em nome desses santos. E muitos, não sei daqui dessa igreja se foi, frequentaram centros espíritas. E nesses lugares tem umas coisas chamadas espíritos familiares. E esses espíritos familiares prejudicam famílias há séculos. Coisas que são transmitidas, doenças violentas, espirituais, são transmitidas pelos hábitos. E aí você vê essas coisas, mas isso não, há muito tempo, sou crente há muito tempo, mas você observa que existe assim, a avó vivia bem com o avô, de repente os dois, sem que ninguém explicasse, se separaram. A mãe vivia bem com o marido, de repente separou também, e a filha está indo no mesmo caminho. Tem alguma coisa pegando. São chamados espíritos familiares. Há necessidade no povo de Deus de que essas coisas saiam de nossas famílias, porque nós somos parte de famílias. E quando nós renegamos essas coisas, quando nós deixamos essas coisas de lado, aquelas maldições que têm acompanhado famílias em nosso país, pela a nossa origem, Deus as quebra. E nessa circunstância, a família ela é abençoada. E tem mais, irmãos, é mais sério ainda, que essas superstições que chegam de fora contaminam as famílias, e se contamina um membro da igreja, contamina o resto. A pessoa chega e puxa um assunto quase aparentemente sem interesse. Fulano, eu sou de Capricórnio, você é de quê? Eu sou de Leão. Então, e o seu namorado é de Virgem? Pois é, então não vai dar certo não, porque ele sendo de Virgem, eles dois estando numa constelações que tiver assim alinhado com Júpiter e Saturno, num zodíaco errado, vai dar tudo errado na sua família. Não é assim. Legal, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Superstição da Babilônia, que entra na família. Não é assim? Olha, o negócio não passa por debaixo daquela escada, não, que dá um azar danado passar por debaixo daquela escada. Não faça isso. Olha, irmão, eu vi um gato preto, passou na minha frente ontem, irmão, deu tudo errado depois daquele sem vergonha daquele gato preto, passou na minha frente. Mas não tem nada, não. Eu tenho aqui uma patinha de coelho que eu uso no meu bolso, ou qualquer coisa que vier, dá tudo bem para mim, porque eu tenho uma pata de coelho que me protege. Irmão, não faz isso, não.
Melhor que isso é a lança de São Jorge, que você põe num vaso na sua casa, aquela lança corta tudo, tudo. Não, eu gosto mais da espada de São Jorge. E aí vai uma série de superstição na família de Deus. Não é, pastor? Nós temos que nos livrar dessas coisas, família de Deus. Nós temos que deixar de lado essas coisas, porque na época que foi criada a astrologia, criada pelos babilônios, eles imaginavam que os astros escorregavam na abóbada celeste, que era uma esfera que ficava em volta da Terra. Hein? Não, nem pensar. Então eles achavam que se escorregava ali. E quando tinha o formato de um escorpião, quem nascesse no período de escorpião, o cara era uma peste, desculpa o termo, o cara era mau, que nem o escorpião. Mas se nascesse no signo dos peixes, ele era bonzinho, que nem aqueles peixinhos de aquário que caminham, porque o formato do conjunto da projeção das estrelas parecia um peixinho. O cara era do zodíaco de peixe. Tá, legal. Vai na China, aquele que tem cara de peixe parece com rato. Pronto, agora o cara é do signo do rato, muda de peixe para rato. E a gente acredita. Eles não sabiam nada de que os planetas se atraíam com as suas massas. Não sabia que existia buraco negro. Não tinha ideia de quasar. Não sabia o que era um pulsar. Não sabia que algumas estrelas estão a 1 milhão de anos-luz de nós e outras estão aqui pertinho. Eles achavam o seguinte, que se está ali, tem a forma de peixe, então minha tia é de peixe. Por isso é que eu não me dou bem com ela, porque eu sou de Capricórnio. Não é assim? E essas coisas entram na família. Você não acredita, mas a sua tia acredita. Você não acredita, mas seu pai acreditou. Você não acredita, mas pode ser que o casamento que aconteceu na sua família foi feito um casamento em função dos astros, em função do mapa astral. Olha que homem bonito. Irmão, mapa astral, eu fiz o mapa astral. Não está com nada. E essas coisas contaminam a nossa família. À medida que nós pegamos essas coisas e colocamos no lixo, a família vai se purificando, amém? E às vezes as coisas vêm através de onda. A pirâmide do Egito, mistério. Eu deixo uma flor debaixo de uma pirâmide do Egito, toda feita de vidro, e ali aquela flor se conserva. Por quê? Porque é um mistério magnético. O pastor fala a palavra bonita, mistério magnético debaixo. Tem mistério magnético, coisa nenhuma, aquilo era uma catacumba que existia. E às vezes nós acreditamos nessa coisa, família, e somos arrastados por espíritos familiares que nos fazem acreditar nessas coisas para que haja um enfraquecimento da família de Deus. E enfraquecendo a família, irmãos, se nós temos alguém em nossa família que está enfraquecida, a família toda sente a dor. Ou não é assim? Se tem uma irmã, uma filha que está sofrendo porque o namorado maltratou aquela filha, nós sofremos junto com aquela filha que está sofrendo, ou não é assim? O que é que o inimigo? Qual é a tática do inimigo? Coloca o sofrimento em alguém da família, para que toda a família sofra a consequência. E pega geralmente ou o mais sensível ou o mais fraquinho. Quando nós entendemos as artimanhas do inimigo e intercedemos pela família, quando nós passamos a entender o que está dentro de cada pessoa, por que aquele irmãozinho é sério, todo mundo ri e fica sério, o irmãozinho tem um problema, e se o irmãozinho tem um problema na família, o problema não é só dele, mas é da família de Cristo. Isso chama-se Igreja de Cristo consolidada. Amém? Nós estamos entendendo o que é família? Isso é família, irmãos. Pastor, me permite pedir à igreja que dê as mãos? Vamos ficar de pé e dar as mãos uns aos outros? Eu gostei muito do louvor dessa igreja aqui, muito bonito. Nós não vamos cantar, talvez não dê. Mas eu queria que a igreja pensasse nos problemas que tem passado. Nas últimas coisas que tem acontecido com sua família carnal mesmo.
os desejos e as orações que você tem colocado no altar e que não tem dado certo. As superstições que haviam em sua família carnal. As coisas que seu pai fazia, copos d'água colocados atrás da porta, imagem de santos dentro de casa, fitinha de Senhor de Bonfim. Irmãos, a lista é enorme. Patuá nas gavetas. Eu sei porque eu vim de lá. Nessa noite, como família, vamos renegar essas coisas, esses costumes pagãos que entraram em nossas casas, e vamos nos fortificar em Cristo. E, irmão, se você tem uma tristeza, compartilha essa tristeza com o teu pastor. Se você é mulher, procura a esposa do pastor, fala com ela. Não guarda no seu coração. Deus constituiu essa família de pessoas com esse poder, com esse dom, para interceder por vocês. Não pensa que você está sentindo a dor sozinho. A família toda está sentindo. Não pense que você vai ser mais feliz escondendo o que você sente. Porque um dia todas as coisas, aquilo que nós escondemos, vai ser anunciado nos telhados. Está escrito na palavra de Deus. Fecha teus olhos agora. Vamos orar. Paizinho bendito e amado, Tu és o nosso Pai de família. Deus vivo e Deus querido, Deus de misericórdia. Nós queremos te pedir agora, Senhor, que Tu vá a cada casa de cada irmão que está aqui. Daqueles que nós conhecemos, pedimos pela irmã Mitz, que está precisando tanto da Tua presença, sente tanto saudade de vir à igreja. A irmã Lilian, com o que ela passou pela coluna. Tantas pessoas nessa casa de oração que necessitam da Tua presença. E tantos corações aqui, Senhor, que carregam dores. E não são só os mais velhos, mas pessoas jovens carregando dores em seus corações. Sentimentos de serem traídos. Oh, Jesus. E essas dores têm sido arrastadas dia a dia, como se o corpo deles fosse pesados, como se acordar fosse difícil, como se estivesse se arrastando ladeira acima, carregando um saco de pedras. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que você coloca no teu ombro essas dores e que nos dê o sentido de família, para que não sejamos pessoas introspectivas, voltadas apenas para os nossos problemas, mas que olhemos para o lado, Senhor, e vejamos que fazemos parte de uma grande família, e que nessa família tem gente sentindo fome, fome de carinho, fome de atenção, fome de respeito, fome de honestidade, fome espiritual, fome física e fome moral. Encha-nos, Pai querido, da Tua santa e gloriosa bênção. Conserta a Tua família. Que não sejamos crentes de demonstrações externas, mas crentes de coração afinado contigo, sentindo o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do Teu amor. Dai-nos a Tua mão, Senhor. Mão firme, mão gloriosa, mão que foi furada pelos nossos pecados. Shema, chama, oh, Jesus querido, toca em nossos corações. Jesus bendito, tira, Senhor, as chagas,
os machucados. Recolhe as nossas lágrimas, Senhor. Tira a solidão de algumas pessoas que estão aqui. Desmancha esses trabalhos de feitiçaria e os acordos que foram feitos lá no passado, no tempo da ignorância. Abençoa-nos, Senhor. Enche a nossa casa de anjos de fogo e de poder, desmanchando todas as cadeias do inimigo, quebrando as correntes. Lava-nos o nosso coração, Senhor. Glórias ao Deus perfeito. Ó Deus bendito, que nós possamos entrar, Senhor, no Rio Jordão e sairmos dali lavadinhos como criança, com a pele rosada, sem nada. Tira os espinhos de nossas vidas, Senhor. Dá-nos a tua esperança. Ó Jesus, nunca deixa que nós percamos o nosso sentimento por Ti. Que a Tua paz gloriosa, que excede a todo entendimento, viceje em nosso coração com liberdade. Nos abençoa, Senhor. Faça com que essa igreja aqui amadureça de forma tal que ela seja conhecida nesse bairro como uma igreja unida, uma igreja cheia da Tua graça. Uma igreja que as pessoas são verdadeiramente irmãos, acolhedores, um conhecendo a necessidade do outro, um suprindo a necessidade do outro como corpo de Cristo, para que seja mais uma igreja fortalecida pelo Teu poder. E agora, Senhor, manda um anjo a cada um dos familiares que nós estamos pensando agora. Fortifica, 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 meu Senhor. Fortifica, fortifica o meu coração. Fortifica, fortifica, meu Senhor. Enche-me da Tua graça, meu Senhor. Fortifica e floresce o meu coração. Enche-me da Tua graça e fervor. Fortifica, fortifica a Tua igreja e derrama o bálsamo de Gileade, Senhor. Deus bendito e querido, nos ajuda. Nós queremos ver essa igreja tão fortalecida, Senhor, que ela seja como um farol de luz nesse lugar, onde as pessoas que passarem aqui em frente digam: verdadeiramente o Senhor está no meio daquele povo. Nós Te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Teu Espírito Santo fez nessa casa de oração. E aquele que crê nisso, dá um aplauso para esse Senhor. Olha lá.